Estou em um dilema porque eu e a China não somos grandes amigas. Eu não acredito em socialismo nem em ditaduras, mas eles estão fazendo um trabalho bem interessante em eliminar a ameaça islamista. E não se trata apenas de islamização. Eles estão lidando com qualquer tipo de religião, porque sob o comunismo, eles sabem que ideologias religiosas são muito perigosas quando tentam destruir as habilidades e conexões do indivíduo. A religião é uma forma poderosa de fazer as pessoas lutarem contra algo. Então esse é o meu dilema, porque, por um lado, eu não apoio nem concordo com os métodos deles até certo ponto. Mas, por outro lado, eu também meio que sinto que talvez eles estejam certos em alguma coisa. Talvez estejam entendendo algo. E eu realmente quero a sua opinião sobre isso, porque eles estão fazendo algumas coisas interessantes. Uma coisa que está circulando muito online, no momento, é que eles estão pegando mesquitas e convertendo em salões de dança com venda de bebida alcoólica. O que é interessante e muito degradante para os muçulmanos como um todo. Mas, além disso, eles meio que adotaram essa mentalidade de tolerância zero. Agora, como você lida com isso em relação à liberdade religiosa? Essa é uma pergunta que eu quero responder, e ainda não cheguei lá. Vamos revisar esse conteúdo por um instante, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Bem-vindo ao canal Meira K. Não nos chamam assim, só estamos reagindo porque já chega. Venha com a gente, junte-se ao movimento, você não vai se arrepender. Vamos ver o vídeo. Isso é uma mesquita sendo demolida, porque agora eles estão rotulando o Islã como uma doença mental. Agora, esse é o rótulo deles. Eu concordo com isso? Veja meus outros vídeos para entender que esse é o rótulo deles. E é interessante. E isso é importante porque eu acho que meio que prova pra gente que existe uma maneira diferente de lidar com o avanço islâmico do que nos disseram que é o normal. Mas também meio que ultrapassa um limite. Aqui está um vídeo de álcool sendo servido em cima do que costumava ser uma mesquita. Ai, meu Deus, Deus, ai. O que é isso? E eles estão por aí, tipo demolindo, demolindo mesquitas, escondendo inscrições em árabe e chamando isso de doença mental. Agora, de novo, a questão de se eu concordo com isso e até que ponto eu concordo com isso é uma questão para outro momento. Mas o que vocês acham desse jeito de lidar com o avanço islâmico? Veja, porque em lugares como a Europa e os Estados Unidos, nós somos muito claros sobre a ameaça. Acho que agora a maioria de nós já percebe e entende que algo muito sério está acontecendo. Ao mesmo tempo, acreditamos na liberdade e em permitir que as pessoas expressem suas opiniões. A questão é, quando você tem um movimento que age de forma tão cínica e usa nossos próprios desejos, crenças e liberdades religiosas contra nós, como lidar com isso? E será que esse é o caminho certo? Você lida com isso de forma tão intensa assim? Tipo, isso é uma doença mental, precisa ser removida e destruída e não pode ser permitido em nossas sociedades. Existe uma forma intermediária entre essas opções? Chamei de dilema porque não tenho uma boa resposta para essa pergunta. Agora, aqui, esse rapaz está rezando na China e a polícia o remove porque não é permitido rezar em público assim. Algo com o qual eu, pessoalmente, tenho um problema. Ao mesmo tempo, eu também entendo muito bem que a islamização é um problema sério e precisa ser tratada com tolerância zero. Então, como você lida com isso? Sou uma pessoa religiosa, profundamente ortodoxa e adoro rezar. Agora sei que a China não é realmente o lugar para isso. Eles provavelmente não gostariam muito das minhas crenças religiosas ou de quem eu sou como pessoa. Mesmo assim, eu sempre sonhei em ir para a China. Eu amo tanto a história chinesa. Eu acho que é um país incrível, incrível mesmo. Mas, obviamente, agora não é exatamente como eu imagino que um bom país deva ser. Mas, ao mesmo tempo, sabe, eu acho tão fascinante. Eu acho realmente fascinante. Bem aqui, tem outro buraco que virou uma pista de dança. Já que, como sabem, os islamistas não curtem música. Qual é o limite? Alguém pode responder? Existe um ponto em que a gente diz, sabe, tipo, tem que haver algum tipo de aceitação dessa tomada de poder? Ou existe um ponto em que a gente diz, não, tolerância zero? Em nenhuma circunstância
Isso tem que ser removido e erradicado completamente. É um câncer. Tipo, a China está lidando com isso. Vamos ouvir isso. Permitido agir de forma rápida e implacável, sabe, na verdade, fazer jejum. Durante o Ramadã, consegue imaginar que nem é permitido dar nome aos seus filhos? Como Muhammad e todos os nomes muçulmanos clássicos, qualquer coisa associada ao Islã, você só pode dar nomes seculares? Os funcionários do partido são obrigados a comer. Já durante o Sakada, equivalente ao mês de Buda Jayanti, praticamos jejum. Todos os funcionários do partido devem ir ao escritório, almoçar juntos e comer sob esse controle. Por isso houve um grande protesto. Continuam acontecendo protestos em Xinjiang. Por isso, o governo chinês achou insuportável e colocou cerca de 2 a 3 milhões de pessoas em campos de concentração. Eles realmente colocaram pessoas em campos de concentração e os islamistas não se importam, pois isso não ajuda a tomar o Ocidente. Queridos muçulmanos, sabem por que não houve? Muçulmanos, sabem por que não aconteceu? Eu vi imagens do Islã no Reino Unido, Rússia, Albânia, Austrália, Estados Unidos, em todos os lugares, exceto no Turquestão Oriental, até mesmo muçulmanos Rui. Eles tiveram que levantar a bandeira chinesa antes de sair do Islã, mas ainda assim tiveram o Itzalá. Você viu o Departamento de Estado, o presidente, Israel e seus oficiais emitirem mensagens de Eid al-Fitr, Eid Mubarak? Sim, você viu porque eu vi todos vocês apontando a hipocrisia. Como vocês podem bombardear palestinos enquanto celebram o Eid ou enviam mensagens de Eid al-Fitr? Eles não fizeram o mesmo com a China. A China enviou suas mensagens de Eid al-Fitr, Eid Mubarak. Ninguém apontou a hipocrisia deles. Por que vocês reprimem os muçulmanos uigures do Turquestão Oriental? Achei que ninguém fazia isso. Sabe por que eles nem se deram ao trabalho este ano? Sabe, normalmente quando um país sente pressão, tipo Israel ou veja, árabes israelenses e sionistas israelenses, todos nós vivemos felizes para sempre. Eles fingem viver em um ambiente feliz e seguro. A China teria feito o mesmo se vocês estivessem apontando a hipocrisia. Eu não vi nenhuma figura proeminente. Vocês não fazem isso. Já sabemos o quanto os islamistas são hipócritas. Não precisamos ouvir mais. Mas é aí que volto para você. Eu não gosto da ideia de qualquer ser humano ser colocado em campos de concentração, não importa qual seja a sua afiliação religiosa. Eu acho que há algo profundamente errado nisso. Eu, pessoalmente, acho que a forma como a China não permite nenhuma liberdade religiosa é inaceitável, e isso é um problema. E faz parte da mentalidade ditatorial deles. E eu também acredito, junto com isso, que a tolerância zero deles, especificamente em relação à islamização, é algo do qual muitos de nós precisamos aprender um pouco, porque no final das contas, eles podem ter questões diferentes. Mas uma tomada de poder islâmica não vai ser algo com que eles tenham que lidar, porque existe uma política de tolerância zero em relação a isso, simplesmente zero. Isso é considerado uma doença mental, você é obrigado a comer. Isso é uma forma autoritária de lidar com a situação. Não acredito que seja nosso modo. Ao mesmo tempo, eles percebem e entendem que ao permitir isso, mesmo que minimamente, isso vai enfraquecer nosso sistema de crenças. Meu problema é discordar do sistema de crenças deles, que considero tão prejudicial e perigoso que é necessário haver separação entre ambos. Acho que Europa e Ocidente devem encontrar suas próprias formas de lidar com isso. Mas o fato de eles estarem dispostos a ir tão longe só mostra o quanto precisamos ir mais longe para lidar com esses problemas. Isso faz sentido? Eu acho que faz sentido, novamente. Fico muito desconfortável ao ver tolerância zero à liberdade religiosa, pois não acho que esse seja o caminho. A questão é, se quando você tem um grupo político terrorista e maníaco se passando por liberdade religiosa, é nesse ponto que você diz, sim, tolerância zero, e tem uma parte de mim que se sente desconfortável com isso. Mas tem outra parte que está bem certa de que essa tem que ser a resposta. E, sabe, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu percebo que assistir a isso te deixa desconfortável. Tipo, ok, você não tem que rebaixá-los até esse ponto? Penso nas meninas de 7 anos casadas com homens de 60. Depois, lembro das 250 mil mulheres na Inglaterra que foram estupradas.
E eu penso nos ataques terroristas e nas famílias que perderam seus entes queridos, e penso em tudo isso. E, de repente, eu meio que percebo isso. Acho que a resposta fica um pouco clara, se isso faz sentido. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.